dia a todos e a todas. Eu estou tão emocionada aqui de ver vocês também nessa vibração, nessa emoção de entrarem num contato mais direto com José Eduardo Agualusa e com Mia Couto, que eu nem sei se diga que é adequado para mim estar aqui, porque eu estou profundamente comovida com isso, né? Esses autores, esses representantes das Áfricas, esses que leem tão bem, dizem tão bem de suas pátrias, Angola e Moçambique, e por extensão de toda a África, estão aqui para apresentarem o seu último trabalho, o de Mia Couto, A Confissão da Leoa, o de Agualusa, Teoria Geral do Esquecimento, e também estão aqui para falar com esse público leitor, ávido de ouvir o que esses criadores têm para dizer. Bom dia. Eu queria começar por agradecer o convite para estar de novo aqui, nesta Filipe Porto, nesta minha cidade de Olinda, e uma alegria muito grande, sobretudo por estar na mesa com o Mia Couto, que além de ser um escritor cuja carreira eu acompanho desde o início, veio a ser um dos meus melhores amigos. E com a Zuleide também aqui nesta mesa, mediando a mesa. Eu queria falar um pouquinho, nem tanto do Mia, mas mais deste novo livro que o Mia está lançando agora. Em Portugal nós fizemos a apresentação conjunta. Eu apresentei o livro dele, ele apresentou o Mia. O meu, na realidade, também já fizemos isso noutros países, em Espanha, em Inglaterra, em França, temos feito digressões em conjunto. Na Sérvia, é verdade. Posso contar o episódio da Sérvia? Na Sérvia, não, porque na Sérvia aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu estive na Croácia primeiro, depois fui para a Sérvia, e na Sérvia eles estão tentando... A língua é praticamente a mesma na Sérvia e na Croácia, mas eles tentam fazer com que a língua seja diferente. Então, uma das coisas que eles fazem é uma adaptação fonética dos nomes. Então, quando eu cheguei, por exemplo, o meu nome estava grafado como José Agvalusa. Eu já achei aquilo suficientemente bizarro, até o momento em que vejo chegar o editor do Mia, com o livro do Mia, muito orgulhoso, uma capa muito bonita, e o Mia era a estrela daquele festival, a estrela maior daquele festival, e eu vejo o Mia ficar muito aflito, vou ver, e o nome dele estava grafado como Mia Couto. Mia Couto. E havia cartazes na feira todas, cartazes gigantescos, Mia Couto. E faltava o ponto de exclamação, na realidade, faltava o ponto de exclamação. E aí o editor começou, percebeu que eu não consegui conter as gargalhadas, o editor ficou nervoso, então explicou que eles tentaram, para eles o Mia naturalmente é um nome feminino, como em todo lado, mas existe um diminutivo para Miroslav, que eles grafam com esse J, que eles leem como se fosse I. Né? Então, para ele, na realidade, ele tentou fazer uma coisa bonita, mas saiu-lhe o tiro pela culatra. Né? O Mia, de resto, tem enfrentado essa opção, que é uma opção que, aliás, tem muito a ver com a escrita dele, mas esta opção de se chamar Mia tem-lhe trazido, assim, muitas surpresas. Né? Em algumas cidades esperam que seja uma mulher, né? E quando uma mulher negra, quando vem sair aquele homem barbudo, fica complicado. Há uns anos ele foi convidado, há muito tempo já, foi convidado para um congresso de jornalistas, e, na Suécia, creio, enfim, num país do norte, e quando chegou, descobriu que era um congresso de feministas. E ele era a única mulher barbuda presente no evento. Então foi um presente, não? É um presente. Bem, falando um pouco desse livro agora, primeiro, talvez indo um pouco antes, eu creio que fui a primeira pessoa a escrever uma recensão do primeiro livro do Mia, um livro de contos, na imprensa portuguesa. O livro tinha saído há pouco em Moçambique, foi publicado em Portugal, e lembro-me da emoção, lembro-me até hoje muito
muito perfeitamente da emoção que senti ao ler aquele livro. Para mim foi uma revelação. Uma revelação. Porque era uma maneira inteiramente nova de dizer as coisas e de contar histórias, e ao mesmo tempo aquelas histórias estavam muito profundamente dentro de mim. Eram como se fossem as minhas próprias histórias, né? Eu acho que a gente sente isso com um grande escritor, a gente tem sempre essa sensação de que aquele escritor nos roubou as histórias, né? De que aquelas histórias são nossas. E além das histórias, de ser um grande contador de histórias, havia também aquele estilo novo, aquele estilo que lembrava um pouco o Landino Vieira, que é um escritor que nasceu a partir do Guimarães Rosa, mas não era nem Rosa, nem Landino, era uma outra coisa. E era uma prosa completamente encantatória e iluminada. Eu acho que a luz foi o que primeiro me sobressaltou. E depois, naturalmente, fui ler todos os restantes. Fui lendo ao longo da vida desses mais de 20 anos, 25, não sei, 24. A gente nem devia dizer isso, porque parece que ele é muito mais velho do que é. Na realidade, ele começou a escrever muito cedo, né? Mas, enfim, fui lendo esses livros e nunca deixei de me deslumbrar. Este livro novo do Mia, o Testemunho da Leoa, eu lembro que o Mia me falou dele. Ainda nem sequer o tinha começado a escrever. Contou uma história em que se baseava esse livro. E eu fiquei um pouco assustado, temeroso de que o Mia não conseguisse escrever esse livro, porque o livro tinha uma história já de si tão fantástica, tão extraordinária, tão longe da realidade, que me parecia impossível fazer um livro a partir dali. Parecia-me demasiada ficção para se construir uma ficção à volta daquela. Lembro até que fiquei, ao mesmo tempo, me parecia um pouco o velho e o mar. Pensei, não, ele quer fazer o velho e o mato, né? E depois, quando li o livro, fiquei uma vez mais assombrado, porque o que o Mia fez foi acrescentar àquela irrealidade ainda mais irrealidade, mas de uma forma tão coerente, de uma forma tão natural, que a gente acaba acreditando naquilo. É um livro, não é mais um livro do Mia Couto, é um livro novo, um passo novo na carreira do Mia Couto. O Mia teve essa coragem enorme que poucos escritores têm de tentar um caminho novo, de experimentar um caminho novo, quando aquele caminho que ele vinha seguindo tinha dado tão certo, quer dizer, em termos de público, de leitores, mas também em termos de crítica. E o Mia teve essa coragem que só os verdadeiros criadores têm, de dizer, não, esse caminho acabou para mim, vou tentar um novo caminho. Então esse livro é realmente um livro novo. Se vocês conhecem a restante obra do Mia, preparem-se para serem surpreendidos uma outra vez, porque este não é mais um livro do Mia, é um outro livro do Mia. E a história em si é uma história extraordinária. É um livro que começa com uma história de leões, começa porque o Mia é biólogo de profissão e fica a saber, em determinada altura, que há leões devorando pessoas no interior de Moçambique, e aquela história começa a obcecá-lo. Ele constrói este livro, que não é tanto um livro sobre caçadas, também se engana quem comprar este livro à procura de um livro sobre exotismo africano, ou sobre caçadas, ou sobre leões. Não é. É um livro, na verdade é um livro, se eu tivesse que resumir, diria que é um livro sobre a situação da mulher em Moçambique. É um livro ao mesmo tempo que nos abre perspectivas novas, nos abre caminhos, nos abre um entendimento de um certo pensamento rural em Moçambique. Embora eu fique sempre com a sensação, lendo, de que muito daquilo não é tanto trabalho de pesquisa, mas é algo que vem de dentro, é a criação do próprio Mia. E também aí se revela um grande escritor, porque o escritor não repete o mundo, o escritor cria o mundo, né? O escritor cria o mundo. Depois, se tiver muito sucesso, o que acontece é que o mundo se vai afeiçoar à sua escrita, o mundo se começa a repetir em função dessa escrita. Então, creio que era isto. Comprem este livro, é um livro extraordinário, é um livro que vai marcar as vossas vidas, tenho a certeza, e é um livro novo, na obra do Mia e na forma de dizer as coisas de uma forma geral.
Isso. Obrigada, Gualuva. Bom dia a todos. Vocês repararam que somos amigos, digamos, trocamos um serviço que é inclusivamente pago. Eu já lhe paguei o que ele disse hoje. É uma amizade que eu prezo muito, não só porque como escritor, eu não quero ter grandes admiradores, fãs, não é isso que eu procuro criar amigos. E a amizade entre dois escritores é alguma coisa que não é tão frequente como se pode pensar. Porque o que fazemos é uma troca muito... Como é que eu diria isto para não criar alguma suspeição sobre este tipo de amizade que tem? Uma coisa naquilo que é mais íntimo, que é essa criação que fazemos, e nós trocamos rascunhos quando ainda estamos a escrever. Isso implica uma relação de completa confiança no outro, de como se estivéssemos trabalhando no mesmo texto, e já fizemos isso realmente quando escrevemos peças de teatro a duas mãos, não é? Então, de tal maneira que eu já fui ele. Aconteceu que eu já fui à Agalusa várias vezes, uma das quais eu vou contar. Eu estava de passagem em Lisboa, o Agalusa estava lá e telefonou-me. Ele é muito entusiasmado. O Agalusa é uma pessoa que vive em paixão permanente. E telefonou-me de maneira apaixonada, dizendo que havia uma cerimónia de uma seita religiosa do norte de Angola, chamada os Tocoístas, e que eu tinha que ir ver com ele aquela coisa. E lá fomos. Uma sala enorme, assim, maior que esta. Fomos muito bem recebidos, colocaram-nos numa fila, que era a fila dos convidados. Não me chamaram como me chamaram na Sérvia, mas quase. Me chamaram o Missukoto, eu tinha lá um distintivo. E aí, aquilo tinha uma coisa muito sincrética, tem uma coisa meio evangélica, meio africana, e tinha os sacerdotes à frente e chamavam as pessoas. E no meio, as pessoas passavam numa ala e as pessoas cantavam o nome de quem era chamado, e de repente a primeira pessoa que chamaram foi o escritor. Quando começou, chamamos agora o escritor, o Agalusa já meio levantado, e ele disse que veio de Moçambique, Missukoto. Mas aí o Agalusa já ia pelo corredor, aparecendo como se fosse eu, não é? E foi abraçado como o Miyakoto, etc. E ficou na fila da frente. Bom, e eu fiquei aterrorizado, à espera que o que é que viesse a acontecer. E como ele era angolano, por deferência, guardaram o nome dele para o fim, e quando chamaram agora, o nosso irmão de Angola, o escritor Agalusa, lá fui eu, arrastado, sendo abraçado pelos sacerdotes, dizendo: meu irmão, escreve bem sobre a nossa cerimónia. E eu comprometendo. De maneira que já passei por Agalusa e fiz melhor. Porque eu passei mais vezes por Miyakoto, e estou lembrando agora uma história rápida só. Uma das melhores histórias, já passei várias, foi numa feira do livro, em Lisboa. Eu estava assinando os livros, e de repente vem um senhor com um livro do Mia, varanda do Frangipane, creio, avança para mim e começa a ditar a dedicatória, que é uma coisa que acontece bastante. Tem gente que vai já ditando a dedicatória, não é? Ele começa a ditar, diz: escreva aí, para o meu grande amigo Bartolomeu, lembrando os tempos das lutas em Moçambique. Eu começo a escrever, mas a meio eu achei que aquilo não estava muito certo, e interrompi e disse: olha, eu vou ter que dizer uma coisa, a verdade é que eu não sou o Miyakoto. Aí o homem parou um pouco surpreso e disse: bom, ok, não faz mal, eu também não sou o Bartolomeu. Tem uma outra, já agora deixa só contar, tem uma outra situação. Uma vez estava jantando com uma amiga num restaurante em Lisboa, e comecei a notar que o dono do restaurante era extremamente solícito e vinha insistindo que comêssemos isto, aquilo, um vinho especial, mais isto, mais aquilo. E quando chegámos ao fim, eu pensei: a conta vai ser elevadíssima, mas ele veio ter comigo e disse: não se preocupe com a conta,
você não reparou, mas havia aqui um senhor ao lado e ele já pagou a conta. Porque ele é um grande admirador da sua obra, explicou que você é um grande, grande escritor, tem todos os seus livros e queria pagar o jantar. Eu disse, mas como é que eu vou poder agradecer? Ele disse, não se preocupe também, porque ele deixou um livro seu para você assinar, e aí vem com o livro, e era um livro do Miyakoto, que naturalmente eu assinei. Bom, este livro do Zé, do Agualusa, é, para mim, o melhor livro que ele fez. Há um tema que ele vem perseguindo, que é um tema que me parece constante, que é esta construção do passado, o passado como uma invenção, como a lembrança como uma ficção, não como alguma coisa que se pode ser interrogada como uma verdade. Não é? Começa no Vendedor de Passados, mas é alguma coisa que neste livro está muito presente. Não é? Esta construção, eu não vou-vos falar sobre o livro, mas o que eu me recordei muito foi esta velha senhora que se empareda, se amuralha a si mesmo numa casa, num prédio em Luanda. É uma espécie de construção de uma fronteira impossível. Eu lembrei-me muito de uma história que eu vou-vos contar agora, que faz parte daquilo que é o meu património de saber como, ou melhor, não de saber, mas de sentir como biólogo. E há um pássaro, vocês também têm aqui, que é o tucano, mas o nosso tucano, o tucano africano, ele constrói num vão, no oco de uma árvore, ele constrói uma espécie de uma casa, a fêmea fica dentro, ela se empareda, constrói uma parede de barro, e fora fica o macho, é a única ligação que ela tem com a vida, com o mundo. Ela arranca as suas próprias penas, as plumas, para construir a cama, a pequena cama que vai ser das futuras crias, não é? E assim ela fica completamente dependente. Se o macho morre, se o macho desaparece, ela morre também. Ela não pode voar. Não é? Aquilo é uma construção de uma entrega, de uma resignação perante essa missão de ser mãe e ser pai, não é? Que é uma coisa, digamos que é uma lição. Mas essa construção deixa um pequeno orifício, uma pequena abertura por onde o macho passa água e alimento para a fêmea. Não é? E é como se fosse a inversão da lógica. O que eles construíram não foi uma parede, eles construíram aquela pequena abertura. É como a maneira de Manuel de Barros, se eles tivessem construído um pedaço de vazio, não é? E à volta desse vazio se tivessem construído a parede. Eu acho que isso me fez lembrar muito a história do livro do Agualusa, porque aquela senhora que se quer isolar do mundo, do caos, de uma espécie de decadência que ela vê à sua volta, ela, no fundo, ela construiu esta pequena abertura que depois o amor que chega por... Nós quase já temos vergonha desta palavra, o amor, não é? Temos que reabilitá-la, não é? Ela foi muito saturada, foi muito gasta, mas o amor acaba por invadir essa divisória e fazer com que ela deixe de existir, não é? Então acho que é um livro sobre fronteiras, é um livro sobre a impossibilidade de termos fronteiras absolutas, não é? Esta aprendizagem de termos uma fronteira que é permeável, que sabe trocar fora e dentro, não é? O exterior e o interior. É um livro muito, muito bonito. É um grande elogio a esta capacidade de sermos outros e sermos inteiramente, que vivermos a vida dos outros. Não é? É isso que a literatura faz, que eu acho que é o grande tema do Zé desde o princípio. Não é? Era isto. Eu também já fui... é um grande orgulho esta diversão de sermos trocados assim. Numa vez também um casal passava, o homem olhou para mim, fixou-me e correu, abraçou-me com uma tal comoção que me deixou comovido, e ele disse: caramba, nós temos o mesmo nome. Eu pensei, opa, alguém com o nome Mia, pensei. E ele disse, só que é ao contrário, eu sou Eduardo José, disse ele. E eu percebi que havia ele estava-me confundindo com o Zé Eduardo, né? Nem tive coragem, o homem estava tão comovido com aquilo, não desmenti, não é? Fiquei passando por ele.
Obrigada. Mas isto tem, só para terminar, isto também tem uma coisa que provavelmente não é o lado menos feliz, porque há uma certa confusão que a África é uma coisa mais ou menos única, então tanto faz ser Angola ou Moçambique, nós somos sempre a mesma pessoa, não é? Também, se calhar isto está um bocadinho presente aqui. Só uma pergunta para os dois. Mia Couto afirmou numa entrevista que a língua portuguesa faz hoje o papel das viagens. É preciso apenas vencer alguns adamastores. Queria que vocês se colocassem acerca disso. Não estou perguntando nada de acordo ortográfico, não, porque aquele assunto já encheu o saco. Como é que essa comunidade africana, as muitas Áfricas e esse Brasil africano podem renovar, melhorar, fazer crescer a interlocução a partir exatamente da destruição desses adamastores que há lá e cá. É só para vocês falarem. Eu acho que esta pergunta era para o Agualusa, não é? Não sei se é para ambos. Bom, eu acho que o que nos separa realmente, o que nos une e os separa é muito mais que uma língua. Não é? E a maneira como eu acho que o Zé partilha desta mesma posição, eu no Brasil sinto-me realmente em família, em casa, não é? Como se eu simplesmente houvesse um pequeno acidente de deslocação de geografia, mas permaneço em casa e eu acho que isso tem muito a ver com a simpatia do brasileiro. A simpatia não no sentido dessa afabilidade, digamos, da superfície, mas como é que os brasileiros se construíram a si próprios, sendo muitos, sendo vários, sendo plurais, não é? Quer dizer, como se o Brasil estivesse todo ele inteiro dentro de cada brasileiro, não é? E isso é uma obra da história, não é? Não é um mérito individual de cada brasileiro, mas a história fez isso e por isso quando nós chegamos nós sentimos como uma parte dessa construção e isso é uma coisa maior que a língua. Esse foi uma construção de séculos e que também juntou o facto de uma certa religiosidade que a África entregou a este outro lado, não é? E que está presente em todo o Brasil, não é? Onde eu pensava que fosse mais distante essa presença dos deuses africanos, de uma lógica divina que vem da África, agora vem de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e aquela aparência de gente mais europeia, né? Não permite pensar, adivinhar coisas que alguns brasileiros eu acho que não conhecem. Eu não conhecia, obviamente, mas descobri que o maior número de terreiros do Candomblé está lá no Rio Grande do Sul. Né? E isso é uma coisa que me surpreende, mas provavelmente, portanto, o que eu quero dizer é que, além da língua que nos torna próximos, há coisas que estão, este sentimento do tempo, que aqui no Nordeste é muito igual ao de Moçambique, esta impossibilidade. Eu não sou uma pessoa que me zangue. Para me zangar é preciso, eu não tenho competência para isso. É uma infelicidade para a minha mulher que está sempre empurrando-me para eu me zangar. Vai lá e zanga-te, eu não consigo. E agora, aqui em Natal, no aeroporto de Natal, só para dizer como é que a gente, essa zanga, ela pode ser útil, ela pode ser um instrumento de mudança, de melhoria, mas eu não consigo. Então, no aeroporto havia um desmotivo ali, uma coisa que me empurravam para um balcão, depois para outro, e a Patrícia então disse aquela sentença que eu já receava que vinha, e que ela disse, agora tens que ir lá e zanga-te. E ficou assistindo aquela coisa trágica, eu aproximando do balcão, estava uma menina, e eu aí disse, bom, agora vamos zangar, eu quero tirar proveito deste momento na minha vida. E cheguei, zanguei-me, e a menina logo disse, meu amor, foi a primeira coisa que disse. E continuou uma coisa realmente inacreditável, ela começou a ser escritor, e eu canto, já gravei CD, diga lá o nome de uma cantora que você gosta, eu disse, Marisa Monte, pois escute, disse ela, e começou, deixa dizer que eu te amo. E aí, a Patrícia, que estava a 2 metros, né?
escutando aquilo, ficou atônita e perguntou, mas tu conheces a moça, não é? Assim, essa habilidade de tornar os assuntos numa coisa que é resolvida por via da simpatia, da alegria, é um grande prazer, é uma maneira de estar em casa. E depois, só para terminar, não estou-me alongando muito, esta capacidade de termos corpo, não é? Porque hoje vivemos numa coisa que coincide muito com esta mensagem das grandes religiões monoteístas, que acham que o corpo é uma sede do pecado, não é? A carne como uma coisa que... E, portanto, tudo se vive ali numa coisa virtual. Aqui há um tempo ainda que se tem corpo, não é? As pessoas tocam-se, beijam-se. A própria palavra escrita, aquilo que eu encontro na poesia brasileira, por exemplo, é muito este sentimento de uma certa erotismo que passa do corpo para a palavra, como se a palavra dançasse à nossa frente. Não é? Isso eu acho que essa comunhão nasce também disso. E de beijo de palavra ele entende, né? O beijo da palavrinha está aí para dizer. Agora vamos ouvir a Agualusa falar aí dessa língua, nossa língua, nossa pátria. Devo dizer que eu faço um esforço enorme para discordar do Mia, sobretudo em eventos em que estamos juntos, como agora, para tornar o evento mais interessante, mas é muito difícil. Nós discordamos, agora em relação à coisa da memória temos uma discordância, não é? Vou inventar uma. Não, eu concordo completamente com o Mia. Eu estava a ouvir o Mia a lembrar uma entrevista que eu gosto muito do Gabriel Garcia Marques, em que ele conta que foi a Angola para escrever um livro sobre a participação cubana na guerra angolana, e creio que em 77, e ao desembarcar em Luanda, ele diz, é como se tivesse desembarcado na sua própria infância. E aquilo foi tão perturbador que até os sonhos da sua infância regressaram, diz ele. E, na verdade, eu senti algo semelhante, e creio que todos os angolanos sentem isso, ao entrar nos livros do Gabriel Garcia Marques ou nos romances do Jorge Amado. A gente entra por aqueles livros como quem entra num território que é nosso também, não é? Aquele mundo também é o nosso mundo, aquele universo também é o nosso universo. Então, realmente não sinto essa, e vai muito além da língua, como o Mia dizia. Eu tenho estado a apresentar o livro em várias cidades, agora em São Paulo, um senhor começou a sua intervenção dizendo você como estrangeiro, e de repente aquela palavra estrangeiro me agrediu, porque eu não posso dizer, com todo o coração, não posso dizer que me sinta estrangeiro no Brasil. Então, aquilo me fez um pouco de confusão. Disse, estrangeiro? Não me chame estrangeiro. Não é? Acho que não somos estrangeiros uns em relação aos outros. E vai muito além da língua, vai além desse conjunto de emoções, como disse o Mia. A gente se reconhece até pela postura corporal, pela maneira como as pessoas andam na rua. Não é? Eu vivi aqui em Olinda e me apaixonei completamente por Olinda, porque me lembra muito uma cidade angolana, Benguela, Lubito, Benguela, que é uma cidade muito semelhante realmente, os quintalões, etc. As pessoas trazerem, ao fim da tarde, trazerem as cadeiras para a calçada e ficarem conversando na calçada. E a própria postura, a própria maneira como as pessoas se movem, né? Isso é algo que eu reconheço como sendo o meu também. Né? Então vai muito, mas muito além da língua. Vou aqui, obrigada, Agualusa. Vou ler aqui um texto de Mia Couto, um trecho, depois vou ler um de Agualusa, sobre a língua. A língua que quero é essa que perde função e se torna carícia. Bem a propósito do que ele disse aí. Meu desejo é desalisar a linguagem, colocando nela as quantas dimensões da vida. E quantas são, se a vida tem dimensões? Assim, embarco nesse gozo de ver como a escrita e o mundo mutuamente se desobedecem. Meu anjo da guarda, felizmente, nunca me guardou. E de Agualusa, um texto de um livro que não temos circulando tanto aqui no Brasil, que nessa altura é uma cobrança mesmo, para que esse livro apareça, que é a Educação Sentimental dos Pássaros, cá pelo Nordeste nós não temos. E eu recortei um texto sobre o amor, que eu achei muito bonito. O amor é uma renúncia. Amar alguém é desistir de amar outros, é desistir por esse amor
do amor de outros. Eu desisti de tudo. A partir desse dia, dei-lhe todos os meus dias. Entreguei-lhe os meus sonhos, os meus segredos, as minhas convicções mais profundas. Não me queixo. Apesar da minha educação cristã ou por causa dela, sempre me recusei a viver sujeita à ameaça do pecado. As grandes indústrias vêm tentando convencer-nos de que é possível tirar o veneno ao prazer e ficar apenas com o prazer. Café sem cafeína, cerveja sem álcool, cigarro sem nicotina, amor platônico. Quanta estupidez! Quem bebe café procura a exaltação da cafeína. Quem pede uma cerveja numa tarde de sol quer refrescar o corpo. Sim, mas também quer soltar o espírito. Se é para pecar, quero o pecado inteiro.